Paulo Sérgio, meus amigos, que lamentavelmente está lesionado de novo. Paulo Sérgio está com uma lesão grau 1 constatada. Antes de tu ler a matéria, Renato, eu já vou logo dizendo, isso aí tá errado. Não é para estar fazendo exame com o Paulo Sérgio. O corpo de Paulo Sérgio já evoluiu para um lado assim esquisito, sabe? Se você botar ele para fazer exame, vai constatar, pô. Vai constatar tudo. Tudo que tu imaginar de ruim, se fizer exame ali, Paulo Sérgio vai dar. Então não bota para fazer exame, não, pô. Só coloca ele em campo e deixa de jogar, pô. Ele vai conseguir fazer os gols, pô. Não tem que estar botando Paulo Sérgio para fazer exame, não. Vamos ler a matéria. Exame confirma a lesão e Paulo Sérgio desfalca o Náutico. Vejo o provável time contra o Anápolis. O provável time a gente vai deixar para depois, mas vamos ler aqui a notícia de Paulo Sérgio. O atacante Paulo Sérgio será desfalque no Náutico novamente na Série C. O exame de imagem realizado nesta semana apontou uma lesão de grau 1 na coxa. O jogador não terá condições de atuar. Apesar do resultado, Paulo Sérgio chegou a afirmar ao departamento médico que não estava com dores. No entanto, após os testes físicos, a lesão foi confirmada. O atacante já havia ficado de fora da partida diante do Londrina na última rodada, embora tenha sido relacionado, foi poupado e ficou no banco de reservas por conta da lesão muscular. A gente vai falar sobre outros atletas daqui a pouquinho, mas vamos ficar com essa manchete aqui na tela, porque difícil, né, João? Assim, o primeiro tempo que Paulo Sérgio ficou fora já foi chato. Tinha sido uma lesão mais complicada, uma lesão de um grau maior, só que tá virando um jogador que não dá para confiar muito, né? Assim, obviamente, quando ele tá dentro de campo, ele costuma resolver, costuma participar bem, costuma fazer gol. Agora, não está se colocando à disposição para estar no campo, infelizmente. Eu começo a ficar bastante preocupado com a posição, porque tudo bem, Mezenga fez um bom jogo contra o Londrina, um excelente jogo contra o Londrina, só que não é o centroavante que a gente olha e pense que vai ficar tranquilo num quadrangular. Então, assim, essa lesão, essa sequência de lesão de Paulo Sérgio está me preocupando bastante para a sequência do campeonato, porque a gente precisa de um centroavante em condição de jogo, um centroavante de nível em condição de jogo, e não está tendo. Então, assim, está começando a ficar chato. Espero que ele se recupere logo dessa lesão e consiga ter uma sequência, mas faz tempo que o Paulo Sérgio não está tendo uma sequência grande aí de jogos. Como é que fica em relação, João, a diferença em relação à postura do time quando a gente vai ter Bruno Mezenga e dessa vez jogando nos aflitos, né? Não é o jogo fora. Eu acho que ele vai tentar replicar a movimentação que ele fez no jogo contra o Londrina. Assim, a gente não está tendo tanta diferença de jogo, de plano de jogo, tanto fora quanto em casa. Então provavelmente ele vai repetir o estilo de jogo, tentando aparecer mais fora da área. Mezenga, ele tá usando muito um pivô de peito, né? Que ele aparece ali para conseguir dar esse passe de primeira, quase deu uma assistência para ele, o Borges assim, algumas vezes até no campo de defesa do Náutico, ele conseguiu desafogar alguns lances, utilizando esse recurso. Eu acredito que vai ser da mesma forma, aparecendo muito fora da área para tentar um pivô, para segurar uma marcação, para movimentar, e dentro da área, o que a gente conhece de Mezenga, tentando buscar uma cabeçada ali, bem como o Náutico já está jogando, né? O que muda, eu acho, é a naturalidade para fazer isso. Porque eu acho que Mezenga tem mais dificuldade de jogar de fora da área do que Paulo Sérgio. Então, acho que tem essas diferenças aí, Renato. Atos, tá na escuta agora? Sim. Pronto, falar um pouco sobre essa questão, né? A ausência de Paulo Sérgio mais uma vez e o cenário com perspectiva de futuro, né? A gente tem que pensar no cenário de quadrangular, né? A preocupação no quadrangular, não tem esses 3 jogos aí para ir ajustando. Hélio tem o trabalho dele para poder tentar manter o time numa intensidade alta, mas o fato é que a gente já está classificado. Então, não vai ter. A gente não vai perder para um jogo decisivo, não é o caso. Mas esse período o Náutico vai ter que arrumar um jeito de recuperar jogadores que estão com problema de lesão. A gente já tem a situação de Lucas Cardoso, que já é meio tenso.
Matheus Silva também. Mas essa de Paulo Sérgio parece ser uma coisa crônica, né? Porque foi o ano todo nessa. Difícil, difícil. Eu acho que a diretoria tem que avaliar aí para saber se vai ter um jogador. Tem que pesar, não é uma lesão muscular. Não é o caso de Matheus Silva. Acontece, às vezes acontece. O jogador tem uma lesão e você bota aí o prazo. O Matheus Silva vai estar no prazo para poder voltar no quadrangular. Matheus Silva é um caso. Paulo Sérgio é outro, porque Paulo Sérgio você tem que avaliar o fato dele não ter conseguido ficar à disposição um ano inteiro. Não é porque ele teve essa grau 1 agora. Um ano inteiro foi esse vai e vem de Paulo Sérgio. Então, a diretoria, junto com a comissão técnica, tem que fazer uma avaliação, porque, se for o caso, a gente tem que trazer mais um atacante, porque Mezenga sozinho não dá. Não dá, assim, mesmo que a gente torça para que Mezenga jogue no nível que ele jogou na última partida, o que é impossível. É impossível. Se Mezenga jogasse sempre no nível que ele jogou na última partida, Mezenga estava jogando Série A. E a gente sabe que esse jogo não é nem perto da média de Mezenga, né? Foi o melhor jogo de Mezenga com a camisa do Náutico. Muito fora da curva do que o que ele costuma render. E mesmo que ele tenha um quadrangular ok, dado o fato de quem ele é, mesmo assim não dá para ir só com ele. Porque precisa de mais jogadores para posição, pô. Pela intensidade que Hélio joga, Mezenga já não dá conta direito. Aí vai ficar 90 minutos em campo, Aí quando perder ele, não vai ter um jogador de referência, tirando a característica do time. E se por acaso perder ele, vai jogar 6 jogos decisivos sem essa referência. A gente vai jogar em casa, tendo que buscar outras formações, para ter que colocar um Auremir mais em campo, para emular mais ou menos o que fez contra o Londrina, só que em casa o jogo é diferente, porque em casa a gente precisa esticar o time, abrir o adversário, colocar mais jogadores no ataque. Então, veja, acaba colocando em risco um acesso, não vou aqui chamar de encaminhado, né? O quadrangular é outro campeonato e cada clube ali vai ter 50% de chance de subir e de não subir. Mas é uma tentativa de acesso que a gente tem uma confiança. Diferente dos últimos 2 anos, o Náutico chega, pelo menos assim, em comparação aos últimos 2 anos, muito mais organizado e preparado para esse quadrangular. No ano passado, nos últimos 2 anos, ninguém quadrangular chegou, né? Mas enfim. Então, você, geralmente, quando você está numa situação dessa, você peca mais pelo excesso do que pela falta. Isso aí é um ponto certo da cartilha do acesso. Você vai notar que todos os times que estão acostumados em disputar acesso fazem isso nesse momento. Você aposta para mais. Você garante, porque o retorno é gigantesco, o retorno de um acesso. Você não consegue nem colocar no papel um valor que signifique esse retorno. Se você quiser chutar 100 milhões, talvez você não exagere. Com ganhar e deixar de perder, estamos falando aqui de 100 milhões ou mais. Então, por que você vai ficar pensando, não vou contratar um cara agora, porque eu vou gastar 5 salários com ele e talvez ele nem entre em campo. Meu amigo, contrate para ele entregar água para quem vai resolver. Para ele dar a água com gelo de Mezenga, você contrata ele. E eu acho que no final das contas, com o Paulo Sérgio não se colocando à disposição, ele vai até entrar em campo. Mas se for para entregar o cafezinho de quem estiver em campo resolvendo, vale a pena. Fala, João. Não, e principalmente por ser um camisa 9, né, Atos?
Eu acho que tem algumas posições que você pode até deixar passar. Tipo, ó, sei lá, falta um segundo volante. Chutando aqui, falando uma posição aleatória. Às vezes você consegue ir para o mata-mata, faltando realmente, assim, tenta dar um jeito, consegue improvisar um jogador mais fácil. Agora, faltando o centroavante, não dá, velho. Jogador decisivo não pode, né? Não dá. É a mesma coisa de goleiro. É tipo, você perde um goleiro, aí você não repõe, não? Tem que repor. Não dá para ir com reserva. E eu acho que é essa situação aí de Paulo Sérgio. É um jogador que, infelizmente, não está se colocando à disposição e vai confiar. Eu não sei. Talvez o Náutico esteja tentando buscar um cara que consiga fazer mais de uma função, porque aí você já mata dois coelhos ali com a cajadada só. Mas eu acho que também tem que colocar o cara ser um camisa 9 realmente de referência como o ponto principal, porque no quadrangular isso vai fazer muita falta. Quadrangular, o jogo é físico, o jogo é truncado, uma bola que sobra na área, não dá para ter risco de cair no pé de um cara que não resolva. E aí o centroavante tem que matar. Vamos ver como é que vai ser aí, porque infelizmente não dá para confiar mais em Paulo Sérgio. Fisicamente. Tecnicamente ele está entrando e fazendo alguns gols decisivos, né? Gols importantes, né? O pior é isso, porque a gente sabe que ele tem uma condição de colaborar, mas isso não está acontecendo pela indisponibilidade dele por questão clínica, né? Não é nem questão justamente. técnica. Quando ele está em campo, ninguém reclama, ninguém fala nada. Não tem um jogo, porra, Paulo Sérgio nesse jogo foi muito mal. É muito difícil isso acontecer. Agora, tem que estar lá, né?